Vocês talvez tenham ouvido falar da epidemia dos opioides na América. Com certeza que já ouviram falar de dependentes de drogas. A droga é algo transversal no planeta. Muito cedo se sabia acerca dos atributos da papoila. Há quem diga que Alexandre o Grande dava o suco da papoila para ajudar a não ter dores na sua conquista. É possível, na medida em que ele foi até à Índia. Mas as drogas, os opioides, começaram a ter uma grande relevância no século XIX. Com a sintetização da morfina por um alemão retirado do ópio e depois com a invenção da seringa hipodérmica em 1853, houve uma utilização recreativa da parte de várias pessoas, entre os quais Freud e outros escritores e pintores e filósofos. Inclusivamente a heroína foi dada em remédios para a tosse. Portanto, durante muito tempo ninguém sabia das suas capacidades aditivas. Mas, de qualquer maneira, estava circunscrito a uma pequeníssima faixa da população mundial. Entretanto, nos anos 60, com a revolução cultural e sexual no Ocidente, há uma vontade, um ímpeto de experimentar drogas, nomeadamente na altura foi o LSD, que é diferente dos opioides. Em 1961 temos a Conferência das Drogas, enfim, para regulamentar, e todas estas substâncias são proibidas. A morfina, os derivados do ópio, eram receitados nos hospitais unicamente para doentes terminais ou que tinham sofrido cirurgias. Portanto, num ambiente hospitalar restrito. Só que, nos anos 80 do século XX, temos uma nova vaga de médicos que acham que não houve suficiente interesse e desenvolvimento em relação à dor. Sabia-se que havia pessoas que efetivamente sofriam de dores nas pernas, de dores nas colunas, tinham lesões, etc. E acharam que tinha que se fazer algo para socorrer estas pessoas normais, comuns. Esta firma, esta família Stalker, já estava na indústria farmacêutica muito antes, com medicamentos, enfim, nada extraordinários, como laxantes, remédios para limpezas de feridas, etc. E tinham ganho uma fortuna, eram ricos. E resolvem ambicionar mais e vão em busca de algo mais glamouroso e mais lucrativo. E a primeira fase é com o Valium, com as benzodiazepinas, que também são viciantes e ganham bastante dinheiro com isso. No entretanto, compram esta farmacêutica Purdue e avançam para a liberalização da morfina, de medicamentos com ópio, de libertação prolongada para um cidadão comum. Vamos imaginar um rapaz que tinha tido uma lesão desportiva onde davam-lhe o Oxycontin ou Oxidona, que era extremamente potente, cerca de 100 vezes a morfina, dizendo que não senhor, que não é aditivo,
que as pessoas voltavam à sua vida e que teriam uma qualidade de vida igual ao que tinham antes. E fizeram uma campanha de marketing agressiva, com vídeos, com palestras, com conferências, com médicos e para o público em geral, dizendo quão inofensivo era esse medicamento. Mas não era. E então, na América dos anos 80, 90, mais ou menos até o princípio de 2000, eles literalmente viciaram cerca de 2 milhões de pessoas. E o problema foi grave, começou a haver overdoses, pessoas a morrerem, e quando as autoridades fazem alguma coisa em relação àquilo, e retiram de alguma maneira aquela liberalização e reduz-se as prescrições de oxicodona, inclusivamente até nas águas residuais o valor desceu consideravelmente, aquelas pessoas que estavam viciadas ficaram desesperadas. E estas pessoas, vocês vão pensar, mas são pessoas destruturadas, que por fatalidade, por falta de juízo, vêm a ficar viciadas. Nada disso. São pessoas comuns, com a vida estruturada, com filhos, com família, que tiveram o azar de ter uma simples lesão e o médico os viciou literalmente. E então todas estas pessoas tinham que ir buscar algo para aliviar as dores e vêm para a rua, vêm literalmente para o mercado negro e vão em busca dessas quantidades, capazes de suprir o vício, e a demanda de heroína sobe, vinda do México, do cartel de Sinaloa e de outros, e as pessoas arruinam completamente as suas vidas e outras morrem. Finalmente, chegamos a esta altura em que passa-se da heroína para uma droga sintética ainda mais poderosa, mas com o mesmo princípio da oxicodona, que é com comprimidos, ou não é bem em pó, pode não ser em pó, e que é o fentanil. Nos Estados Unidos morrem mais pessoas por problemas com drogas do que com acidentes de carro, bombas ou ataques armados. Portanto, vocês estão a imaginar a loucura, a disparidade de que algo de mau se está a acontecer nos Estados Unidos. A droga existe em todo lado, na Europa, mas a América é um ponto muito especial devido a esta família Stalker, que sabia desde o início que ia viciar as pessoas. Mas a sua obsessão pela riqueza, pelo dinheiro, que já o tinham, mas queriam mais, a sua desconexão com a realidade e falta de empatia e ganância, levou com que tudo isto acontecesse. Ou seja, se os Estados Unidos têm um problema grave com drogas, deve-se 80% à família Stalker, porque ela, lança o tapete para que tudo aquilo aconteça. Há os cartéis que dão a cocaína e tudo mais, sim senhor, mas este tipo de estratégia empresarial chega ao comum cidadão como uma comum aspirina. Portanto, todas as pessoas que ainda continuam vivas dessa altura vieram
foram introduzidas no mundo do ópio através desta família. Eu soube isto por vídeos na internet, no YouTube. Aliás, era uma coisa que me chocava imenso e não compreendia porque é que os médicos com uma simples lesão passavam a dar ópio. Depois vim a perceber e, além dos vídeos que eu visionei, recomendo a leitura do livro Império da Dor, de um escritor que faz uma investigação jornalística pormenorizada sobre este problema, que foi inclusivamente ameaçado para não o fazer, que se chama Patrick Radden Keefe. A família agora já foi, instruída para pagar 7 bilhões, mas não se esqueçam que esse valor é uma gota d'água na sua fortuna. E como sabem, todos os ricos põem dinheiro offshore. Houve aquele problema, aquele escândalo com o Panama Papers, que vocês devem ter ouvido falar, em que figuras, celebridades, contratavam a Mossack para colocar o dinheiro fora dos circuitos, de circuitos legais, com empresas fantasmas. Portanto, para finalizar, percebam que os Estados Unidos têm um problema muito grave com a droga. Não é dizer que os americanos são mais permeáveis à droga. Não, eles são vítimas da competição desmesurada, ganância, do capitalismo selvagem que distorce as pessoas, que faz com que elas vivam para conseguir mais e mais dinheiro, que nem sequer 50 vidas dá para gastar, em que o ser humano normal é esquecido para existir apenas estas individualidades. E o mundo cada vez está mais dividido pelos mais ricos e pelos mais pobres. E essa é a realidade, e com a nova administração do Trump as coisas ainda se estão a agravar. Aproveito para vos dizer, ao contrário dos slogans populistas, no outro mandato ele não fez nada em relação à droga e neste é a mesma coisa. Portanto, não se enganem com palavras fáceis e com demagogia. Para finalizar, recomendo que leiam o livro, vejam vídeos, basta ver por Família Stalker, e indignem-se pela crueldade, pela imoralidade, pela monstruosidade de alguém que lança no mercado uma coisa que vai destruir completamente outros seres humanos e não quer saber, só quer saber é do seu dinheiro. Obrigada.